ciclo de conferências Coprodutos Agroindustriais e Alimentação Animal para uma produção animal circular. Começo por me apresentar, sou Olinda Guerreiro, investigadora do CEBAL e do MED, o Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao professor Jorge Oliveira pela sua disponibilidade e agradecer também a presença de todos os participantes. Passo a dar algumas notas técnicas para o bom funcionamento desta sessão. Informa-se que a sessão está a ser gravada para registro de evidência da sua realização e que esta cumprirá todas as normas do Regulamento Geral para a Proteção de Dados, incluindo a não divulgação de imagem. Assim, quem não pretenda a divulgação da sua imagem, pedimos que mantenha a câmara desligada. Pedimos também que durante a apresentação desliguem os microfones para não haver interferências. Após a apresentação haverá um período de discussão e nesse momento estão todos os convidados a colocar as suas questões ou comentários no bate-papo ou manifestar a sua intenção e colocar as questões diretamente ao professor. Vamos colocar também no bate-papo o questionário de satisfação que pedimos que preencham no final para que possamos melhorar nas próximas sessões. Assim, damos início a esta que é a primeira sessão do ciclo de conferências e em que pretendemos que este seja um espaço de partilha de conhecimento, gerado quer pela comunidade científica, quer por produtores pecuários, sobre a utilização de coprodutos agroindustriais na alimentação animal, promovendo uma maior sustentabilidade e circularidade dos sectores agroindustrial e de produção animal. Mais uma vez, dar as boas-vindas ao professor Jorge Oliveira, que é engenheiro zootécnico e doutor em Ciências Agrárias, Ciência Animal, pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, é professor coordenador na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viseu, diretor do curso de Ciência e Tecnologia Animal e presidente do Conselho Pedagógico da mesma escola. É também membro integrado do CERNAS, Centro de Estudos de Recursos Naturais, Ambiente e Sociedade. A sua atividade científica iniciou-se no melhoramento animal, com bovinos de leite e ovinos Serra da Estrela, desenvolvendo atualmente projetos na fileira do queijo Serra da Estrela e na utilização e valorização de subprodutos agrícolas e agroindustriais na alimentação de monogástricos. E hoje vem-nos falar da utilização de subprodutos de ervas aromáticas na suplementação animal de frangos de carne. Passo então a palavra ao professor Jorge Oliveira. Bem, muito obrigado, doutora Olinda. Antes de mais, de facto, também queria agradecer à doutora Olinda Guerreiro o convite que me fez, que é uma honra, ainda por cima, para ser a primeira palestra no âmbito deste ciclo de conferências, e agradecer, de facto, em nome dela, ao CEBAL, esta minha participação. Espero que possa contribuir para uma discussão sobre este assunto relativamente à utilização dos coprodutos, subprodutos, resíduos, chamemos várias designações, dependendo, no fundo, do contexto em que olhamos para os produtos. Mas vamos falando mais à frente sobre essas questões. Eu, de facto, venho aqui trazer um conjunto de resultados, não são resultados totais, sobre alguns ensaios que estão a ser realizados na Escola Superior Agrária de Viseu, no âmbito da utilização de subprodutos de ervas aromáticas na suplementação em frangos. Só um momento. Ok. Ora bem, a utilização de subprodutos agrícolas e agroindustriais cada vez mais é um aspecto que tem sido tido em conta na utilização para a alimentação animal. Pensando numa lógica global e tendo em conta os aspectos quer sociais, económicos, éticos e ambientais, este papel que estes subprodutos têm e vão ter garantidamente no futuro é muito importante. Tendo em conta, nomeadamente, a limitação que temos em termos de utilização de recursos naturais. Considerando ainda que o homem, no fundo, ou melhor, os animais são um concorrente do homem na utilização de recursos alimentares. E, obviamente, temos que fornecer aos animais
recursos que não são passíveis de consumo humano. Então, a utilização destes, chamo-lhe agora assim, resíduos, que muitas vezes são desaproveitados ou têm uma valorização mínima, poderão ser valorizados, utilizados, no sentido de trazer mais-valias na quantidade e qualidade do alimento a fornecer aos animais, suprindo as necessidades destes. Obviamente que esta valorização pode ser feita de forma mais simples, que é o caso que nós usamos neste trabalho, que é uma suplementação direta do produto, misturando apenas com o alimento concentrado, mas de facto pode haver depois alguns tratamentos desses subprodutos, no sentido de os valorizar ou de haver, chamemos assim, microvalorizações de componentes específicos para uma ação mais imediata e mais direta nos animais. E isto também tem que cumprir, obviamente, as necessidades de cada tipo de animal que estamos a falar. É de facto importante pensar que a alimentação animal, e nomeadamente a evolução de estratégias da alimentação animal, tem que ter em conta aquilo que todos nós cada vez mais sentimos, tem a ver com a sustentabilidade dos recursos, a utilização de recursos alimentares potencialmente de menor valor económico, que é o caso destes alimentos que nós vamos referir, a utilização também destes recursos alimentares que são mais resilientes, ou seja, os produtos agrícolas que lhe dão origem são mais resilientes a alterações das condições climáticas e são mais adaptados a solos mais débeis. Cada vez falamos mais até da utilização, e neste caso destes produtos que utilizamos, são produtos locais, produtos que são produzidos nas zonas de interior, em que, de facto, é importante, que é um aspecto que eu não refiro aqui exatamente, mas é importante também a utilização, ou seja, a manutenção destas zonas com valorização agrícola, no sentido de ocupação do território também. Além disso, também se pretende, com a utilização de subprodutos, o efeito que tem na redução da pegada de carbono, da produção de gases com efeito de estufa na utilização animal. Obviamente que, ao utilizar subprodutos que estão próximos do seu local de consumo, vamos criar aqui canais logísticos mais curtos, canais comerciais, ou circuitos comerciais, melhor dito, mais curtos. A questão da economia circular é a base, de facto, aliás, é o subtítulo destas conferências, que de facto é onde está, de facto, a valorização e este enquadramento da utilização dos subprodutos de forma integrada. Outro aspecto que também está associado, não de uma forma muito direta, mas indiretamente, à utilização destes subprodutos é, de facto, o bem-estar animal de uma forma geral. E depois também, pensando na estratégia Uma Só Saúde, One Health, que é a integração valorização destes subprodutos como possíveis substitutos, nomeadamente de utilização de antimicrobianos. Este esquema, no fundo, de algum modo, tenta resumir um pouco o que eu já disse, ou seja, esta eficiência de recursos utilizados na produção, neste caso animal, mas na produção como um todo, tem que, obviamente, e apesar de tudo ser economicamente rentável, tem, obviamente, ser, usando uma frase simples, amigo do ambiente, melhorar o bem-estar animal, incrementar a produtividade, vamos ver mais à frente no nosso caso, e obviamente tem que ser socialmente aceitável, porque cada vez mais a percepção e a exigência dos consumidores e da sociedade são cada vez maiores na utilização, na valorização dos produtos em relação ao consumo pelos animais. Estes trabalhos estão incluídos num projeto mais vasto, que é o projeto Waste to Value, em que se pretende, de uma forma, na lógica da economia circular, promover o aproveitamento e a valorização destes subprodutos, não só destas ervas aromáticas que eu vou referir, mas também outros que foram utilizados no âmbito do projeto, quer em alimentação animal mais saudável, onde se inclui este tipo de ensaios in vivo que fizemos, no tratamento também de efluentes animais e também em produção de bioplásticos. Portanto, esses são os 3 eixos do projeto, do qual o que nós contribuímos é no primeiro eixo, de alimentação animal mais saudável.
Ora bem, então nós, mais especificamente relativamente ao trabalho, nós pretendemos de facto é valorizar o que eu chamo aqui resíduos de sobrelha, tomilho, bela-luz e orégano, 3 ervas aromáticas. E eu aqui deixa-me voltar a referir a questão das designações. Eu aqui chamei resíduo, propositadamente, porque de facto é um resíduo. Este produto que resulta da utilização da sobrelha, tomilho, bela-luz e orégano, que neste caso é no âmbito de uma empresa na zona de Montemuro, que utiliza para a produção de infusões e para utilizar a produção das folhas para condimentar também. O que resulta daqui são basicamente caules. E estes caules são lixo, podemos chamar assim. Portanto, a ideia de facto é considerar isto como um resíduo. Mas obviamente que se vamos usá-lo na alimentação animal, deixamos de chamar resíduo e passamos a chamar subproduto ou, noutra situação, chamar coproduto. Eu aqui prefiro chamar subproduto porque tem uma utilização muito limitada relativamente à alimentação total do animal. Então, porquê estas três ervas, porquê estes 3 subprodutos destas 3 ervas? Porque, de acordo com a bibliografia, de acordo com o conhecimento que temos, estes 3 ervas possuem vários compostos bioativos, nomeadamente óleos essenciais, e que se destacam o carbacrol, o alfa-terpeniol e o timol. Obviamente com níveis diferentes de acordo com cada uma das 3 plantas, mais à frente mostrarei um pouco mais isso. E depois, estes compostos bioativos têm propriedades antioxidantes, antimicrobianas e eventual ação potenciadora da produção animal, portanto, incrementando a produtividade animal. Por outro lado, um aspecto importante neste trabalho, há muitos trabalhos publicados usando este tipo de ervas e outras, mas há muitos poucos em que não é usado o subproduto de forma integral. Ou seja, são feitas extrações dos óleos e incorporadas de formas diversas. E nós aqui usamos o produto integral, ou seja, apenas foi moído e misturado com o alimento composto. Desta forma, nós vamos ter acesso a outros nutrientes, nomeadamente as fibras solúveis e a outros que são importantes para a alimentação animal. No fundo, um complemento, não só como numa lógica de base que pensamos como pré-biótico, mas sim também um outro suplemento de outros nutrientes. Apesar de nós não termos estudado esse papel, ou melhor, a importância de outros nutrientes para a alimentação dos animais. Pretendemos, obviamente, tentar perceber se a incorporação destes ervas aromáticas, eu vou chamar assim, ervas aromáticas, no aumento das performances dos frangos de carne. Através, portanto, da ação sobre a anatomia e a fisiologia dos animais para aumentar a resiliência imunológica, de modo a que os animais fiquem menos comprometidos devido ao seu desenvolvimento muito acelerado, portanto, crescimento intensivo, e consigam, de facto, colmatar essa rapidez de crescimento e a fisiologia mais intensiva que é exigida aos animais para, através desta ação de resistência imunológica. Além disso, pronto, a utilização destes subprodutos serve, ou a ideia que se pretende é que no futuro, ou num breve futuro, possa ser usado como substituto, ou como, se calhar não substituto, mas como hipotético redutor, ou como passível redutor da utilização de antibióticos em produção animal. Em termos globais, então, pretendemos, de facto, avaliar os resultados produtivos e histológicos e microbiológicos também na incorporação dessas 3 plantas, destes subprodutos, como suplemento alimentar em frango de carne. Para isto, nós tivemos que preparar uma sala de produção de aves na Escola Superior de Viseu, onde fizemos os ensaios. Portanto, os ensaios foram feitos, portanto, in vivo, obviamente, e para isso preparámos uma sala com controle ambiental, que fizemos 6 parques, portanto, as unidades experimentais do trabalho, e usámos a colocação dos animais cumprindo as regras definidas pelas regras do bem-estar animal,
que é no máximo de termos 30 kg por metro quadrado. Ou seja, cada um dos parques tinha sensivelmente 1,20 m de área. 1,2 metros quadrados de área. Em termos de subprodutos, repetindo-me um pouco e mostrando aqui um exemplo que é paradigmático, que é os 3 produtos usados, ou subprodutos destas ervas que vêm nestas imagens, que têm os tais óleos essenciais. Eu aqui, obviamente que eu aqui apenas apresento alguns óleos essenciais de cada uma das plantas que são os mais representativos. E saliento aqui no caso da segurelha, o carvacrol, que no caso particular, porque obviamente a segurelha poderá ter níveis diferentes do carvacrol, dependendo até da espécie de segurelha e dependendo da parte da segurelha que estamos a falar. Neste caso particular, o produto específico que usamos foi analisado também no nosso parceiro, na Universidade de Aveiro, no projeto, foi feita a análise dos óleos essenciais e verificou-se que esse produto foi usado aqui no ensaio, tinha entre 82% e 95% de carvacrol de todos os óleos essenciais. Portanto, um nível muito elevado de carvacrol. Por outro lado, o tomilho Bela Luz tinha essencialmente carvacrol e terpeniol níveis mais baixos do que a segurelha, mas são os 2 óleos essenciais com valores mais elevados, e depois os orégãos com carvacrol e timol. Para tentar melhor dar a perceber a situação, nós fizemos 2 ensaios. Aliás, no dia 11 deste mês, tudo correu bem, vamos começar o 3º ensaio na mesma lógica deste que estamos aqui a fazer. E já agora, desvendo um bocadinho aqui o véu, é para testarmos, de facto, a influência também de ervas aromáticas na redução das coccídeas, portanto, tentar ser um produto que possa auxiliar na redução da coccidiose em frangos. Fizemos então, apresento aqui resultados de 2 ensaios. Do primeiro ensaio apresento resultados mais completos, do segundo não tão completos, porque ainda estão a ser trabalhados. Mas estes 2 ensaios, o primeiro foi um ensaio em que utilizamos um controle, portanto, dieta base, que obviamente seguimos a lógica da produção industrial normal da produção de frangos, em que usamos 2 alimentos compostos produzidos pela empresa Ovargado, um alimento de iniciação e um alimento terminal, um alimento que engorda, em que serviram de alimento base de cada um dos ensaios. No primeiro, então, depois os tratamentos que usámos foi apenas usar segurelha em níveis diferentes de incorporação. Usámos 10 gramas por quilo de alimento, 20 gramas e 40 gramas, portanto 1, 2 e 4% de incorporação de segurelha neste primeiro ensaio. No segundo ensaio, adianto já, o melhor resultado que obtivemos no primeiro ensaio foi quando incorporamos 1% de segurelha. E então, nessa lógica, avançámos com o segundo ensaio, em que usámos esse 1% de segurelha e depois também, nos outros 2 tratamentos, também com 1%, então incluímos o tomilho e os orégãos. Foi nessa lógica da criação do delineamento do segundo ensaio. Em termos de material e métodos, nós usámos a estirpe Ross 308 da Aviagen, usámos machos, 12 animais por parque, como já tinha referido, e fizemos uma atribuição aleatória dos tratamentos por parque e também uma atribuição aleatória dos animais por tratamento. Como nós pensávamos ter e tivemos, de facto, o peso inicial dos animais era igual, estatisticamente igual, para iniciar todos com o mesmo nível entre tratamentos. Posteriormente, fizemos análise de variância unifatoriais e testes TUCA e POSOC para analisar a diferença entre tratamentos e ver, de facto, qual era a influência dos tratamentos nas várias variáveis que foram estudadas, através do programa estatístico SPSS. Em termos de controlos, nós fizemos controlos semanais, fizemos controle das pesagens individuais dos animais todas as semanas, avaliação do consumo alimentar também por cada parque e controle da mortalidade, que felizmente não tivemos, foi 0 nos 2 ensaios. Muito deste trabalho também foi feito com os nossos alunos, o que de facto é sempre uma mais-valia, quer para eles, quer para nós, em relação à aprendizagem, que nós podemos fazer de uma forma ativa e in loco. Posteriormente, no final do ensaio, foram abatidos 2 animais de cada um dos parques
e foram eviscerados num total de 8 animais por tratamento. Em relação a esses animais, foram recolhidos alguns órgãos, coração, fígado, moela, intestino, e depois também a bolsa de Fabrício, o timo e o baço, que nós chamamos órgãos linfóides, para avaliar, de facto, a influência no nível imunológico dos animais através apenas da diferença de peso ou peso relativo entre os órgãos. Recolhemos também uma porção do jejum para posterior análise microbiológica, não microbiológica, mas sim histopatológica. As fezes, sim, foram para fazer análise microbiológica. Temos aqui, de facto, o conjunto de variáveis que foram estudadas. Houve mais algumas que foram estudadas, entretanto não temos ainda os resultados final. Desde a ingestão média diária, ganho médio diário, índice de conversão alimentar, peso vivo, peso da carcaça, o rendimento da carcaça, coeficientes alométricos dos diferentes órgãos recolhidos, análises microbiológicas apenas da Escherichia coli das enterobacteráceas e as medições das microvilosidades intestinais. Em termos de resultados, em relação, eu tenho em cima os resultados E1, que é o primeiro ensaio, e os resultados mais importantes para nós, obviamente, são os resultados zootécnicos, os resultados de produção. E como podem verificar, o peso vivo, já agora um pormenor, este primeiro ensaio terminou aos 35 dias de vida dos animais. Não é, de facto, uma idade muito normal. Bem, para terminar os bandos, que normalmente levam-se um pouco mais tarde, 40 dias, 42 dias. No entanto, também há frangos que vão com esta idade para o abate. Mas tivemos que fazer um abate mais precoce do que estávamos a pensar, porque foi exatamente no dia seguinte, o abate que fizemos foi quando entramos todos em confinamento, portanto, o primeiro confinamento, portanto, vejam, de facto, aquilo que tivemos que fazer foi terminar o ensaio um pouco mais cedo do que esperado. No entanto, penso que dá para tirar muitas conclusões, e se verificarem, quer no peso vivo, quer no ganho médio diário, quer no índice de conversão alimentar, quer na ingestão média diária, os melhores resultados foram sempre no tratamento T1 e que incorpora 1% de segurelha no alimento. Comparem, por exemplo, com o controlo, é sempre valores superiores, neste caso, no caso do peso vivo e dos ganhos médios diários, ou seja, os animais cresceram mais, ganharam mais peso diariamente. O índice de conversão alimentar e a ingestão média diária foram inferiores, ou seja, os animais cresceram mais, comendo menos. Houve maior eficiência na utilização do alimento, comparativamente quer ao controlo, quer aos outros 2 tratamentos usados com níveis mais elevados de incorporação de segurelha. No entanto, deixem-me só dizer, as diferenças não são estatisticamente significativas. Em relação ao ensaio 2, em que utilizamos as 3 ervas, verificamos que, em relação ao peso vivo e aos ganhos médios diários, também a segurelha que apresenta melhor resultado. No entanto, em termos de utilização alimentar, já não foi tão interessante. Aliás, qualquer uma das ervas foi inferior relativamente ao controlo. Eventualmente, temos aqui, já agora este ensaio foi, contrariamente ao anterior, terminou aos 41 dias de idade. Provavelmente os animais mais tardiamente, eventualmente, irão haver na fase final maior ingestão alimentar, e isso aquele efeito que tivemos inicialmente no primeiro ensaio, aqui se calhar vai-se diluir um pouco, não deixando de pensar que de facto temos maiores pesos finais. Isso é também relevante. Nomeadamente, há aqui um aspecto importante, nós não fizemos essa análise. Muitas vezes os ensaios que fazemos na nossa área, na área científica, às vezes pecam por uma coisa, que é de facto não fazemos uma análise económica. E isto não fizemos. Porque aqui poderia ser importante para averiguar se estas diferenças, apesar de não serem estatisticamente significativas, se seriam relevantes em termos económicos. Até porque estamos a falar de uma produção avícola de massa, em massa, portanto, grandes produções de carne, e podemos ter, com pequenos incrementos em cada animal, podemos ter uma consequência económica muito relevante. Não fizemos essa abordagem. Aqui, por uma questão esquemática, veem de facto que a evolução do peso vivo no primeiro ensaio, até aos 35 dias, a linha vermelha, que é o tal tratamento de 1% de segurelha,
na parte final, destacou-se um pouco. E no segundo ensaio, a linha amarela, que é da segureja, também se destacou. O pior resultado que obtivemos foi relativamente à utilização do orégano, relativamente à evolução do peso vivo ao longo do desenvolvimento dos animais. Relativamente ao primeiro ensaio, e agora, a partir de agora eu não tenho estes resultados relativamente ao segundo ensaio ainda, porque eles estão basicamente concluídos, mas precisam ainda de alguma abordagem que eu resolvi não trazer ainda aqui. Mas, relativamente ao primeiro ensaio, é evidente, e tenho aqui marcado a verde, o peso vivo, aliás, como já referi antes, superior relativamente quer ao controlo, quer à incorporação de 2% e 4% de segurelha. O peso de carcaça refrigerada também é superior no caso do tratamento com 1% de segurelha. No entanto, o rendimento de carcaça é ligeiramente superior no caso do T2. Uma questão de diferença entre valores, ou de relação entre os valores de peso de carcaça e o peso vivo. Mas todos eles, como podem reparar na coluna da direita, não há diferenças significativas entre tratamentos. Vim aqui, de facto, também, mesmo relativamente ao peso relativo, ou seja, os coeficientes alométricos da Bolsa de Fabrícios, timo, baço, não há diferenças significativas entre os animais, portanto, não há nenhum prejuízo, eventualmente pode até haver, porque pode haver até algum efeito positivo, ainda estamos a discutir e a analisar essas hipóteses, que é com uma redução que há de Bolsa de Fabrícios, de timo e do baço, uma redução ligeira relativamente ao controlo, é eventualmente haver menor necessidade de suprir falhas infecciosas que possa haver num animal e, portanto, não é necessário o desenvolvimento tão grande destes órgãos linfóides. Em relação ao coração, fígado e intestino, apenas salientar dois aspectos. O fígado, o que apresentou o fígado mais pequeno foi exatamente o tratamento T1, com 1% de segurelha, o que pode ser interessante porque poderá indiciar que pronto, a necessidade de funcionamento do fígado não é tão elevada e poderá haver, nomeadamente tem a ver com a questão do fígado gordo, poderá haver menor produção de fígado gordo, o que tem uma mais-valia em termos hepáticos. Portanto, no fundo, talvez a segurelha também tenha um efeito hepatoprotetor do fígado. Uma curiosidade, é apenas curiosidade, a única diferença significativa que aqui é apresentada é relativamente ao coeficiente alométrico da moela, ou seja, proporcionalmente, a moela mais pesada, relativamente ao peso vivo do animal, é aquela em que nós incorporamos 4% de segurelha. Se calhar é fácil de explicar, estamos a falar de incorporação de um alimento mais fibroso em maior percentagem, portanto, a necessidade de funcionamento da moela também será maior, portanto, vai promover o incremento muscular deste órgão. Em relação às análises microbiológicas, verificamos, curiosamente, e apesar das diferenças não serem significativas, uma redução das colónias de Escherichia coli e das enterobacteráceas, relativamente ao grupo controle. Aliás, se verificarem, em todos os tratamentos com segurelha, tiveram sempre valores inferiores ao controle. Ora bem, a Escherichia coli, aliás, a Escherichia coli também é uma enterobacterácea, portanto, está incluído, mas quer uma quer outra são bactérias que, à partida, em níveis muito elevados no intestino, vão trazer disbiose, vão trazer problemas de possíveis patologias intestinais. Ou seja, o equilíbrio intestinal é alterado. Isto provavelmente quer dizer que, ao haver redução destas bactérias, e deste grupo de bactérias enterobacteráceas, estamos a promover melhor equilíbrio intestinal. E só para relembrar que a salmonela está incluída nas enterobacteráceas. Portanto, poderá ter aqui um papel importante no controlo do microbioma intestinal, trazendo, obviamente, e são estas questões que, se calhar, nomeadamente a nível do microbioma intestinal, poderá promover até um aumento da produtividade animal, como observámos antes. Em termos de morfologia intestinal, verificamos que quer a profundidade das criptas, das microvilosidades, a altura das microvilosidades e a largura das microvilosidades, apresentaram diferenças significativas, todas elas, para os tratamentos.
No entanto, há aqui alguns aspectos que são difíceis até de tentar explicar, porque se de facto temos uma redução da profundidade das criptas com o tratamento T1 relativamente ao controlo, o que é interessante em termos de resposta, de capacidade de absorção e do controlo da mucosa intestinal, temos a altura dos vilos inferior, ou seja, uma redução grande da altura dos vilos relativamente ao grupo controlo. Aliás, a qualquer um dos suplementos. Isto já não será tão interessante, nomeadamente porque vai reduzir aquilo que podemos chamar a área ou a superfície de absorção do intestino. De qualquer modo, a largura dos vilua aumentou relativamente ao grupo controlo. Portanto, houve tendencialmente um aumento da largura e uma redução da altura das microvilosidades. Não conseguimos aqui, de facto, ter uma resposta muito cabal ainda relativamente à hipotética ação ou efeito que poderá ter em termos de absorção dos micronutrientes. Como eu disse, não tenho aqui esses resultados do segundo ensaio, mas para apresentar aqui os resultados finais e de uma forma, de algum modo, resumir os resultados principais e chamar a atenção para estas pequenas diferenças, é que, apesar de não haver diferenças significativas, de facto, existem algumas diferenças que podem ser muito interessantes em termos económicos. E dando aqui o exemplo, é que nós conseguimos ter, comparando o tratamento com 10 gramas de segureza por quilo de peso de alimento, com o controlo, ou seja, o alimento base que os animais comeriam normalmente, vamos ter um aumento de peso vivo de 35 gramas, 35,1 gramas por animal, portanto, pode ser muito interessante. Menor índice de conversão alimentar, 10% a menos. Menor ingestão média diária, 7,5% a menos. Depois também um aumento da carcaça, do peso da carcaça refrigerada, mais 17,8 gramas, apesar de que há uma pequena redução do rendimento da carcaça. Ou seja, o índice de conversão alimentar mais baixo, que é sempre benéfico, é um efeito combinado da menor ingestão média diária e maior ganho médio diário. Em termos de conclusões, apesar de não haver diferenças significativas em tratamentos, permite no fundo haver aqui diferenças de produção ligeiramente superiores, que depois, obviamente, poderá ser interessante explorar esta situação em termos económicos. A alteração, a alteração holométrica dos órgãos linfóides pode, no entanto, promover alguma resiliência imunológica e proporcionar maior resistência a patologias. Nós não houve uma abordagem muito mais profunda relativamente a este assunto, mas, no fundo, estamos aqui a levantar uma série de hipóteses que podem ser mais-valias na utilização desses subprodutos. Parece haver alterações do microbioma intestinal, mas não temos muito bem a certeza ainda do que pode acontecer, mas parece, com a redução, que é o que nós estudamos, dos micro-organismos competidores, eventualmente os micro-organismos comensais, aqueles que nos interessa existir da ação microbiana no intestino, poderão eventualmente aumentar, por um efeito, no fundo, de redução de competição. Existem também alterações, como disse, das estruturas microvilosidades intestinais, mas não é muito evidente o efeito devido àquela diferença entre a alteração da evolução da altura e largura das microvilosidades. Como considerações finais, mais do que conclusões, é de facto aquilo que já tenho vindo a falar, de analisar e ser importante ter a consideração económica desses prebióticos em alimentação animal, nomeadamente a sua utilização de forma integral, porque pode haver valorização de outros nutrientes também pelos animais, e de algum modo poder substituir até outros produtos, outros ingredientes são usados nos alimentos compostos. Há, no entanto, uma necessidade de avaliar a biodisponibilidade dos óleos essenciais pelos animais. Lembremos, os produtos são inteiros, portanto, a biodisponibilidade imediata, nós não estudamos essa biodisponibilidade. É interessante estudar isto, porque, de facto, a maior parte dos trabalhos que nós consultamos usam os óleos essenciais já extraídos dos subprodutos. Também é importante fazer considerações tecnológicas e de formulação dos alimentos compostos para animais, com a incorporação desses subprodutos. Isso é um trabalho que começámos a fazer com a empresa que nos fornece
aliás, faz parte do projeto e que nos fornece esses alimentos. É importante também avaliar a regulamentação para a utilização destes produtos ou destes subprodutos em alimentação para animais. Isso, obviamente, deixo para os mais entendidos. E, apesar das ligeiras diferenças de valor, provavelmente, então, em termos de corolário, este sistema de produção intensiva de carne pode proporcionar uma vantagem económica potencial não incorporar estes subprodutos de ervas aromáticas em dietas. Deixem-me só aqui acrescentar um pormenor. Podem questionar. Se não questionarem, já questiono eu. E a disponibilidade destes subprodutos para ser utilizados de forma massiva em produção animal? Obviamente que é relativa, mas, obviamente, também quando um produto que tem valor, começa a ter algum valor económico, a sua produção pode aumentar para suprir as necessidades do setor. Por outro lado, esquecendo o sistema intensivo, podemos eventualmente pensar na utilização desses subprodutos em sistemas produtivos de menos intensivos, nomeadamente a produção biológica ou outro tipo de produção em que não é uma produção tão massiva, em que os produtos que daí originamos têm outra mais-valia e, portanto, poderá ser aí também um potencial mais imediato da sua utilização. Desafios. Obviamente que os desafios têm a ver com o que eu comecei logo a falar no início da apresentação. É importante continuar a desafiar e a criar alternativas para a alimentação animal, nomeadamente tendo em conta a percepção e a exigência dos consumidores. Obviamente estou a falar aqui de conceitos muito genéricos, mas muitos de vocês sabem a importância de cada um deles. A estratégia europeia Farm to Fork, ou seja, do prado ao prato, esta abordagem integrada da fileira ou das fileiras. Abordagem integrada Uma Só Saúde, a integração com os animais, o homem e o meio ambiente. A Agenda 2030 sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A estratégia antibiótico-free, ou seja, a eliminação da utilização de antibióticos em produção animal, cada vez está mais em força e, de facto, é uma pressão muito grande que a produção animal está a sentir. Não digo que seja uma pressão negativa, mas de facto, a evolução da utilização dos antibióticos, porque também é mais uma questão de concorrência com a utilização de antibióticos pelo homem, e a questão das resistências dos antimicrobianos. Outro aspecto, a questão do bem-estar animal, nomeadamente da sua certificação, também é uma exigência cada vez maior na produção animal. E depois, obviamente, começa a aparecer cada vez mais alternativas ao consumo de carne e de outros produtos de origem animal, nomeadamente produtos, digamos, substitutos da carne ou produzidos usando tecnologias laboratoriais para simular aquilo que nós conhecemos como carne. Aqui apenas 4 imagens a ver as nossas equipas aqui, que foram um conjunto de pessoas muito vastas, desde colegas da escola, alunos, aos próprios frangos também a trabalhar, e muito bem, nestes ensaios. E, por último, queria, de facto, este trabalho não era possível fazê-lo, isto exige uma série de colegas, uma série de áreas complementares que fazem parte deste projeto, e depois também agradecer a outros colegas da escola, estudantes de engenharia zootécnica que apoiaram na realização dos ensaios e no acompanhamento semanal dos trabalhos, ao Vargado, forneceu os alimentos, a Hervital, que forneceu as ervas aromáticas, ou melhor, os subprodutos das ervas aromáticas, e a empresa Aviago também, que apoiou na organização das salas controladas para a produção dos animais. Muito obrigado.